Greetings from the Holy City, Jerusalem. Saudações desde a cidade santa de Jerusalém. I was born in Jerusalem in 1966 Eu nasci em Jerusalém em 1966, in the Old City. lá na Cidade Velha. My house is literally about 120 meters away from the empty tomb. A minha casa fica literalmente 120 metros do túmulo vazio. And I came to know the Lord in 95. E eu vim a conhecer o Senhor em 1995. I came to know the Lord through dreams that I started dreaming daily. E eu vim a conhecer ao Senhor por meio de sonhos. E eu tinha sonhos assim diariamente. I was dreaming that I was walking with Christ and his disciples Sonhos em que eu caminhava com Cristo e seus discípulos all night through, a noite toda, watching him healing people, observando enquanto ele curava as pessoas, and listening to him when he was preaching. ouvindo enquanto ele ministrava, pregava. Then the next day, I couldn't take his words out of my mind. E aí no dia seguinte, acordado já, eu não conseguia tirar suas palavras da minha mente. The next day, same thing, dreaming of E na Christ próxima noite, all de night through. novo, sonhando com Cristo a noite toda. This went on for 2 weeks, every day, every day. E isso acontecia toda noite, todo dia, 2 semanas. By the end of the 2 weeks, he became so real in my life, more than anything physical around me. Ao fim das 2 semanas, ele se tornou tão real em minha vida, mais real do que qualquer coisa física. And I decided to follow him. E eu decidi segui-lo. My background is I'm from the Greek Orthodox Church. Eu vim da igreja grega, ortodoxa grega. We just finished celebrating Easter last Sunday. Acabamos de celebrar a Páscoa no domingo passado. The Eastern, Greek Orthodox Church, we go according to the Jewish Passover. A Páscoa da igreja ortodoxa grega é de acordo com o calendário judaico. It's the first Sunday after the Jewish Passover. Quer dizer, a gente segue o calendário judaico, é o primeiro domingo depois do calendário da Páscoa judaica. So after I came to know Christ in a month, I had a dream. Então, depois de conhecer a Cristo, um mês depois desses sonhos, I felt the Lord is calling me to start a hot Christian line, like a line for people to call. eu senti que o Senhor estava me chamando para abrir uma linha dessas de telefone, um tipo de um hotline, quando você liga precisando de ajuda ou quando ele vai explicar. So I put in a secular magazine advertisement, if you have anything, if you feel despair, no goal in life, Então eu coloquei uma propaganda numa revista falando, olha, se você estiver com depressão ou desesperado ou você precisa de ajuda, call this number. ligue para esse número, é uma linha direta. So most of those that were calling were Muslims. E a maioria dos que ligavam eram muçulmanos. And I started this ministry when I was 4 months with the Lord. Eu comecei esse ministério depois de 4 meses andando com o Senhor. And since then, I started to have burden to reach out to my Muslim brothers. Desde então, eu tive esse desejo muito forte de alcançar os meus irmãos muçulmanos. Now, after I got saved, my friend, she was going to a Messianic congregation. E uma amiga minha, depois que eu fui salvo, ela ia a uma congregação messiânica. I am Palestinian E eu sou palestino, from East Jerusalem.
da Jerusalém Oriental. No, that gathering, I was in it like a few years before that time. E nesse ajuntamento, alguns anos antes desse tempo, They were meeting in the YMCA in Jerusalem, eles se reuniam no YMCA de Jerusalém. and I was going there doing sports in YMCA. E eu usava a academia que tem lá. One Sunday, I saw some nice, beautiful girls going to a hall, so I followed them. E num domingo, eu vi umas moças muito bonitas entrando num dos salões e eu as segui. And they were singing in Hebrew and praying for Israel. E estavam cantando em hebraico e orando por Israel. So I became very, very furious. Eu fiquei furioso. So when this girl told me, "You like to come to church?" Então, quando essa moça me convidou e falou, você gostaria de vir à igreja? I told her, "Yes, but I will not go there." Ou à congregação? E ele falou que sim, disse que sim, mas lá não. She said, "Why?" E ela perguntou, mas por quê? She said, "Well, they love the Jews and they love Israel, and I cannot go there." Porque eles amam Israel e amam os judeus, eu não posso ir lá. She said, "Why? Are you afraid to go there?" Ela disse, por quê? Você tem medo? So anyway, I was starting back then to read the New Testament. Então, bem, eu naquela época já estava começando a ler o Novo Testamento. Of course, from the beginning, you come to the Sermon on the Mount. Lógico que no começo você já chega no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Love your enemies, Ame seu inimigo, bless those who curse you, abençoe aquele que te amaldiçoa and pray for those who persecute you. e ore por aqueles que te perseguem. So the Lord told me, "Wow, you have to let me change your heart towards the Então o Jews." Senhor me disse, você precisa me deixar mudar o seu coração com relação aos judeus. So when I started going there, Então, quando comecei a ir naquela congregação, the pastor had just started to preach from Romans 9, verse 1. o pastor tinha acabado de começar a pregar a partir de Romanos 9. He was going through the book of Romans, Ele estava fazendo um estudo no livro de Romanos, and for 2 years he was going through Romans 9, 10, and 11. ele passou 2 anos em Romanos 9, 10 e 11. So it was a very torturing experience, Foi uma tortura, but it was a healing experience. mas também foi cura. Yeah, I felt released. Me senti liberto, I start to have a special love for the Jews in my heart. comecei a ter um amor muito especial pelos judeus. And I had love for everyone. Eu tinha amor por todos. You know, love is one of the most foundational virtues of God Himself. Sabe, o amor é uma dos fundamentos de Deus, do próprio Deus. So, since the earliest days of my faith, God was dealing with hatred in my heart. Então, desde o princípio da minha fé, Deus começou a tratar com esse ódio no meu coração. Then, with time, also, He taught me how to love my nation as well. E com o tempo, Ele também me ensinou a amar minha própria nação. Because He also told me that you cannot serve your nation with this old love. Porque Ele me disse, você não pode amar a sua nação ou qualquer nação com esse seu amor antigo, o seu amor velho, o seu amor do passado.
So all the humanistic love doesn't work and doesn't bear fruits in my kingdom. O amor humanista, ele não funciona, ele não dá fruto no meu reino. So since then I was like going with the Lord and I was in ministry. Então, desde então, eu caminhei com o Senhor e entrei no ministério. So 2 years later, I became the assistant pastor in a church in the old city. 2 anos depois, me tornei o pastor assistente de uma igreja na Cidade Velha. Then by 2002, I became the senior pastor of a church plant. Em 2002, eu me tornei o pastor principal de uma igreja que nós estabelecemos, abrimos uma nova igreja. And since then, I am still ministering with the Alliance Church. E desde então, ministro também com a Igreja da Aliança. Presently, I pastor a church in Ramallah. E atualmente eu pastoreio uma igreja em Ramallah. All our church believers are Palestinians, Todos os nossos membros são palestinos, but they also learn to have love for all, especially for the Jews. e eles também têm aprendido a amar a todos, e especialmente aos judeus. And I'm also the board director of all the Alliance churches in the Holy Land. Também estou no conselho de todas as igrejas da Aliança na Terra Santa. Also, the Lord put in our hearts to start a virtual church long time ago. E há muito tempo atrás, o Senhor também colocou no nosso coração de ter uma igreja virtual, online. So we started doing something similar to Zoom almost 20 years ago. Então, 20 anos atrás, nós começamos a fazer uma coisa parecida com, assim, essas chamadas igreja do Zoom, né? So we have a ministry, it's called the Open Church. Temos um ministério chamado Igreja Aberta, Open Church. We help believers from all over the Arab world to learn about Christ. Em que ajudamos os crentes do mundo árabe todo a conhecerem a Cristo. We do learning videos to try to move believers from point A to point B. Nós temos muitos vídeos de aprendizado, de ensino, para fazer com que os discípulos de Jesus possam ir do ponto A para o ponto B. Also, I write a lot, so I have one of the biggest lists of answering questions concerning hard questions concerning the Bible. Também escrevo muito, então tenho uma lista enorme de perguntas e respostas, respondendo às perguntas mais difíceis que tem na Bíblia. So, but also we have a weekly prayer meetings with the Jewish side. Mas também temos reuniões de oração semanais com os nossos irmãos judeus. You know, God put us in this land together Deus nos colocou nessa mesma terra juntos, in order to learn how to love each other, a fim de aprendermos a amar uns aos outros, but also to learn how to stand before Him in prayer for our nations. mas também para estarmos diante do Senhor juntos em oração pelas nações. God loves the Jewish people Deus ama o povo judeu and loves the Palestinian people, e ama o povo palestino. and He has a very unique peace plan, but E ele tem different than the political plan. Ele tem um plano de paz bem único, bem exclusivo, bem peculiar, bem diferente daquele do plano de paz da política. So, since 95 until today, Então, I'm desde always- 1995 até hoje, I was always involved in praying and ministering with our Jewish Messianic brothers. sempre estive envolvido em orar e ter comunhão com meus irmãos judeus.
So that's in a nutshell my testimony. Esse é meu testemunho, assim, super master resumido. You know, with time, the Lord taught me a lot of keys that help people how to deal with, especially political wounds and hurts. Com o tempo, o Senhor me deu muitas chaves, especialmente para ajudar as pessoas a lidarem com as feridas causadas pela esfera política. So it's very important for the Lord to be together and to be united. Para o Senhor é muito importante que nós estejamos juntos, que sejamos unidos. That's the essence of, the body of Christ. Essa é a essência do corpo de Cristo. And we have the calling and we have the purpose behind the calling. Nós temos o chamado e nós temos o propósito por trás do chamado. So if we go to Romans 8, verse 28, Então, se você for a Romanos 8, 28, it's a very well-known verse to all of us. um texto muito conhecido de todos nós, It says, we know that all things will work out for good for those who love God, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, for those that are called according to his purpose. dos que são chamados de acordo com o seu propósito. What is his purpose? E qual é o seu propósito? We read in the verse after that, No versículo seguinte, for those that they have known me, I appointed to be like his son. porquanto aos que antes o conheceram, também foram predestinados para serem iguais ou conformes ao seu filho. And then in verse 30 it says, those that I appointed, I also called. E aí no 30 fala que aqueles que foram predestinados também são chamados. Appointment is something steady, doesn't change. A predestinação é uma coisa que não muda, ela é sempre igual, ela é certeira. So to be like Christ, it is something steady, never changes. Então, sermos como Cristo é uma coisa que não muda. My calling may change, like in certain times. Há momentos em que meu chamado pode mudar. So back to verse 28. Everything Então, work out for good for those who love God. Então, voltando ao versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Who are those who loves God? Quem são esses que amam a Deus? The ones that are called according to his purpose. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. And what is his purpose? E qual é o seu propósito? To be like Christ. Sermos como Cristo. Because this is the purpose of his calling. Esse é o propósito do seu chamado. If we miss the purpose, we miss everything. Se nós perdermos de vista o propósito, nós perdemos tudo. So if a parent give 3 children 3 toys that they love, Então, se os pais dão para os 3 filhos 3 brinquedos que eles gostam, and he knows the character of each child, e os pais conhecem o caráter de cada um dos filhos, and his goal that they would love each other and play together. e o objetivo seria que eles amassem uns aos outros, eles se amassem entre eles e brincassem juntos. But then after he found out that really they loved each one loved so much his toy, Mas aí ele descobriu que cada um deles gostou tanto do seu próprio presente, do seu brinquedo, but they fought together mas brigaram and they stopped talking to each other. e pararam de falar uns com os outros. So
they got the calling, but they missed the purpose. Então, receberam o chamado, mas perderam o propósito. The purpose is to be together. E o propósito é que eles estivessem juntos. So be like Christ is a purpose. Então, sermos como a Cristo, sermos semelhantes a Cristo, conformes à imagem de Cristo, é um propósito. And unity is a purpose. E a unidade também é um propósito. He said in his prayer, I called them in order to be one. Em sua oração, ele diz: eu os chamei para que fossem um, So that the world will know me. para que o mundo o conhecesse. So that's as simple as it is. It's one of the most difficult things to achieve in the Apesar de church. ser uma coisa tão simples, tipo, é simples assim, é uma das coisas mais difíceis da igreja alcançar. But if we love him, we have to fulfill his purpose. Mas se nós o amamos, nós temos de cumprir o seu propósito. You know, love is the most foundational heart of God. Sabe, o It's amor God's heart. é a coisa mais fundamental, a essência do coração do Pai. In the last night, Peter thought that he's better than the other disciples. E na última noite, Pedro achou que talvez ele fosse melhor do que todos os outros discípulos. He said, if all the disciples denied you, I will not deny you. Se todos te negarem, eu jamais te negarei. I'm much stronger than the others. Sou muito mais forte do que os outros. So after resurrection, Então, depois da ressurreição, when Jesus appeared to the disciples in John 21, quando Jesus aparece para os discípulos em João 21, he taught Peter a lesson. ele deu uma aula a Pedro. He didn't ask him, are you better and stronger than the other disciples? Ele não perguntou para Pedro se, olha, você é muito melhor do que os outros? He told Peter, do you love me more than the other disciples? Mas ele perguntou assim para Pedro: Pedro, você me ama mais do que os outros? That's what I want you to fight for. I want you to have, you know, the contest is who loves me more. Se fosse para ter uma competição, seria essa: lute por me amar mais. It's not about what is your abilities. Não é a respeito das suas habilidades, da sua capacitação. You have to ask yourself, do you love me more than the others? A pergunta que temos de fazer a nós mesmos é: será que eu o amo mais do que os outros? This I want you to, challenge yourself. I want you to try to love me more than all the world. Esse seria o desafio a ser lançado. Quero que você me ame mais do que o mundo todo. And this is something that I want you, to. Sometimes we challenge each other. E às vezes nós desafiamos uns aos outros, nós nos desafiamos. We want to be better. Nós queremos ser melhor. Paul said, try to win when you run running, E Paulo disse, quando você estiver race. numa corrida, corra, mas corra para vencer. But it's not a race about who is better. Mas não é uma corrida para ver quem é melhor. It is not a race of who God uses more than the Não é uma other. corrida para saber quem Deus está usando mais do que o outro.
It's not a race that shows that who is more accurate biblically than the other. Não é uma corrida para descobrir quem está mais correto biblicamente falando. All of these, it's not up to us to decide. Tudo isso não somos nós que vamos decidir. It's a race and challenge who loves Christ more. A corrida, o desafio é para saber quem ama a Cristo mais. It's a race of who can deny himself more. É a corrida para saber quem nega a si mesmo mais. It's a race who can honor the other more than himself more. É a corrida para saber quem honra a si mesmo mais do que o outro, ou quem honra a si menos, honra o outro mais do que a si mesmo. So it's a race that is totally opposite of the system of the world. É uma corrida que é de ponta cabeça, ela é totalmente o oposto contra o sistema. And it's the race who loves Christ more E essa corrida para ver quem ama mais a Cristo is the one that can achieve the purpose of the calling, which to be like Christ. é a que pode nos levar a alcançar o propósito do chamado, que é sermos mais parecidos com Cristo. If you understand this, then suddenly there is more unity in the body of Christ. Se nós entendermos isso, então haverá mais unidade no corpo de Cristo. Because if you think about it, unity happens when each side deny himself. Porque se você parar para pensar, a unidade vem quando cada um nega a si mesmo. Let's take marriage, for example. O casamento, por exemplo, When the husband deny himself and focus on the need of his wife, se o marido negar a si mesmo e colocar o seu foco nas necessidades da sua esposa, and the wife deny herself and focus on the need of the husband, e a esposa negar-se a si mesma e colocar o seu foco nas necessidades do seu esposo, they will be automatically united more. automaticamente serão mais unidos. And the more each one focus on his needs Mas and quanto himself, quanto mais cada um olha mais para si mesmo, para satisfazer suas próprias necessidades, then suddenly they will start to be apart more. de repente começarão a estar mais separados, mais longe um do outro, menos unidos. And that's the lesson God wants to teach us as a church. Creio que essa é a lição que o Senhor quer nos ensinar enquanto igreja. So to be called to according to God's purpose Então, sermos chamados de acordo com os propósitos de Deus is to love Him é amar and to transform according to the image of Christ. amar a Transform. Cristo e sermos transformados à sua imagem e semelhança. As simple as it is, that's the lifetime calling. That's the lifetime appointing for us. Apesar de ser tão simples, esse é o chamado de nossas vidas. So if I look at the Christian faith, Então, se eu olhar para a fé cristã, I say yes, we receive salvation by faith when we repent. e disser sim, nós recebemos a salvação pela fé quando nos arrependemos, And the Holy Spirit lives in us, sim, o Espírito Santo vem habitar em nós, then we have to start the life of salvation. então nós embarcamos nessa jornada da vida da salvação. And the life of salvation has to have three things. E a vida da salvação tem de ter três coisas: To be transformed according to the image of Christ, sermos transformados segundo a imagem de Cristo, to do the works of faith driven by love, realizar as obras da fé guiados pelo amor and to serve a new kingdom. e servir a um novo reino. If one of these three is not right,
Se um desses três não estiver certo, there is something wrong in our life, faith life. haverá algo de errado com a nossa vida na fé. No, that's as simple as this. That's Simples assim. so we ask always people to pray for us here in this land, Por isso, sempre pedimos que estejam orando por nós aqui nessa terra, that we fulfill this task of being one in Christ. para que venhamos a cumprir essa tarefa de sermos um em Cristo. It's hard work, É trabalho duro. and we come from the two of us, the Arabs and the Jews, are cultures that hard to work as a team. Ambas as culturas, de árabes e judeus, são duro na queda. Olha, é difícil trabalhar em equipe com as duas culturas. And we need to learn how to work together Mas nós precisamos aprender a trabalharmos juntos. if we want to achieve God's goal and be a light in this land. Se Holy Land. quisermos alcançar os objetivos de Deus e sermos luz nesta terra. Of course, every once in a while, God is testing our love for Him and love for one another. É claro que de vez em quando o Senhor vem provar o nosso amor, tanto por Ele como uns pelos outros. Our love was tested so strongly in this last war. Nessa última guerra, o nosso amor tem sido provado fortemente. But now it's more deep, much deeper than before. Mas agora esse amor está ainda mais profundo do que antes. This war is not an ordinary war. Essa guerra não é uma guerra normal, comum. In the spiritual realm, Nas dimensões do espírito, this war that is in Gaza, essa guerra em Gaza it's one of the biggest wars in all history of Earth. é uma das maiores guerras do planeta Terra, da história da Terra. In the spiritual realm, I'm talking. Nas dimensões do espírito. On the physical, it's just Israel and Gaza. No físico, é só Israel e Gaza. But if you look at the size in the spiritual realm, it's so big. Mas se você conseguir enxergar a proporção, o tamanho disso nas dimensões do espírito, é imenso. All the world is boiling. O mundo todo está fervendo. Muslims, Muçulmanos, far left, a esquerda extrema, homosexuals, os homossexuais, transgenders, os transgênero, China, China, Russia, a Rússia, North Korea, a Coreia do Norte, Iran, o Irã. you know, all of these are Todos estes uniting together. estão se unindo. Why? Por quê? You know, 800,000 people died in the Syrian war in the last 10 years. Sabe, 800 mil pessoas morreram na guerra da Síria nos últimos 10 anos. 800,000 800 mil in Yemen. no Iêmen. Close to 500,000 died. Quase 500 mil de pessoas morreram. Where were the word? You know, Onde estava o mundo? in this war, God is shaking something in all the foundations of Antichrist around the world. Nessa guerra, Deus está chacoalhando, está abalando os fundamentos das trevas no mundo todo. And of course, we know that in the end times, all the enemy's powers will be against Christ's followers. Nós sabemos que nos últimos dias, todo o poder das trevas, toda a força do inimigo vai estar contra os seguidores de Cristo. But they will always also be against the Jews. Mas também virão contra os judeus.
I'm not saying now that Israel is holy, Eu não estou falando que Israel é santo, not at all. de maneira alguma. They are in rebellion. Estão em rebeldia. But this is what will happen Mas é isso que vai acontecer. because the enemy wants, God promised that as long as the sun will shine and all the planets, Porque Deus prometeu que enquanto houvesse o sol e os planetas, cada um no seu lugar, the Jews will not stop being a nation before God. os judeus jamais deixariam de ser uma nação diante de Deus. That's why Satan was all the time want to eliminate the Jewish people. Por Throughout isso whole history. Satanás, em toda a história, por isso Satanás quer eliminar o povo judeu. So it's a big, it's maybe bigger than a world war, a world war in the Então, spiritual realm. nas dimensões do espírito, isso é maior até do que uma guerra mundial. And something maybe you don't notice, E talvez algo que não seja percebido, it's the first time in the whole history é a primeira vez em toda a história that we see Muslims, Sunni and Shias allying together. que nós vemos os muçulmanos xiitas e sunitas unidos. They have been killing each other's all history, all Islamic history. Por toda a história islâmica, eles matam-se uns aos outros, eles se odeiam. So we have to really, I ask you to mobilize prayers Então, nós precisamos mobilizar mais intercessão so that the Lord will win the war. para que o Senhor venha a vencer essa guerra, Not militarily, não militarmente, spiritually. mas espiritualmente. So he will shake and break many bondages of Antichrist around the world. Para que ele venha a abalar as estruturas do anticristo em toda a terra. And I feel God will give the world grace, like couple of decades grace of salvation all over the world, starting from Middle East. Eu sinto que o Senhor dará algumas décadas, talvez, de graça por todo o Oriente Médio para que haja muita salvação. So that's what we should pray for, and that's what we should have faith for. E é por isso que eu peço oração e também espero que creiamos nisso. I see in Gaza, especially Gaza. Gaza will start, the salvation in Gaza will start just before the other places in the Holy Land. Eu creio que a salvação vai começar antes em Gaza, antes de chegar na Terra Santa. It's not based on just prophecies. It's based on reality, by the way. Eu não falo isso só com base em profecias, mas na realidade. In the last 20 years, most positive response to the gospel were from Gaza. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma resposta muito maior de salvação em Gaza do que nos outros lugares. And all Christian ministries in the Middle East for the Arab world E todos os ministérios cristãos no Oriente Médio, pelo menos aqueles que vão ao mundo árabe, always tell me the highest positive response comes from Gaza. eles sempre me dizem que as maiores respostas positivas para o evangelho vêm de Gaza. That's why, Satan wanted to close Gaza and to try to quench what God is doing there. Por isso Satanás quer destruir Gaza, para abafar, para destruir, para impedir tudo aquilo que está acontecendo ali nas dimensões do Espírito em Deus. But God will bring a revival in Gaza, in the whole land, but starting from Gaza. Mas Deus, ele trará um avivamento em Gaza e depois à Terra Santa também. So I'm very excited. Estou muito entusiasmado com isso. It's painful, but it's exciting to see what's coming after that. É doloroso, mas é incrível ver o que Deus vai fazer. Amen. Amém?